Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Amanda, Emanuele, Fernanda, Juliana, Matheus e Vanessa, que já estão presentes. Opa, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar sequência na nossa apresentação, né? Falando sobre esses sistemas, né? Que hoje a gente vai falar de uma forma mais macro sobre esses tipos de sistemas, porque existe uma integração, né? A gente falou especificamente ontem sobre SCM, a gente falou muito, mas todos esses sistemas estão interligados. Então, hoje o foco vai ser essa troca, né, de ideia em relação à integração dos sistemas. Para a próxima semana, eu separei um item para vocês, para que a gente possa estar conversando, vai ser sobre Business Intelligence, que é um assunto que eu havia prometido, e é um assunto bem interessante, eu acho que é bem legal conversar. Então, a proposta para a próxima semana é que na terça-feira, segunda-feira é feriado, né? Na terça-feira a gente tem aula normal, então, terça-feira eu faço uma apresentação síncrona sobre Business Intelligence e vou passar uma atividade para vocês, né? Para que na quarta-feira a gente possa estar fazendo uma conversa um pouquinho diferente, né? Para que vocês possam estar apresentando alguns casos. É algo simples, né? Não muito, não que necessite de uma apresentação formal, mas mais para que a gente possa estar discutindo. Então, a ideia para a próxima semana é essa, né? E daí depois, voltando então ao nosso cronograma, então, hoje a gente fecha essa questão de tipos, né, de sistemas. Semana que vem, 8 e 9, a gente fala sobre Business Intelligence, e nas últimas 2 semanas a gente fala sobre o nosso seminário. A gente faz o nosso seminário e com isso a gente conclui, né, a disciplina. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação aqui para hoje, para que a gente comece a conversar. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver se mais alguém entrou, como é que tá? Por enquanto ainda estamos com um público baixo, mas vamos lá. Aos poucos o pessoal deve entrar, esse horário é um horário que é um pouquinho mais difícil, né? De termos uma turma maior, mas vamos lá. Alguém poderia me confirmar se estão vendo aqui o slide escrito aula anterior? Por favor. Opa, obrigado, Fernando, Emanuele. Oh, legal que o pessoal está participando, e Juliana e Vanessa. Muito obrigado. Bom, percebam que nesse slide aqui sobre aula anterior, o tópico aqui é tipos de sistemas de informação empresariais, sistemas de apoio à decisão. Né? Esse tópico a gente já abordou, então agora a gente entrou, vamos dizer assim, a gente entrou em sincronia com o tema da disciplina, né? Lembram que eu comentei com vocês que a gente ia pular alguns temas para que a gente conseguisse desenvolver os seminários? Então, agora a gente consegue voltar ao nosso ciclo, né, de continuação. Então, por exemplo, um tema que a gente avançou bastante foi a questão de infraestrutura, né? Esse tema a gente adiantou ele, para que desse para entrar em ciclo ali legal a questão do seminário. Então, a gente tem basicamente mais o tema de Business Intelligence para conversar e também o tema de segurança de informação, que também é bem importante, né? Então, vamos dar sequência, agora que a gente entrou em ciclo. Então, tipos de informações empresariais, aplicativos integrados. Bom, pessoal, para começar, aplicativos integrados. Qual que é a ideia, né, de aplicativos integrados? A ideia é que esses sistemas de informação que a gente está falando bastante, que vocês com certeza vão utilizar na carreira profissional de vocês, eles são geralmente utilizados para várias aplicações. Né? Ou seja, eu não vou, muito dificilmente eu vou ter um sistema específico para SCM, né? Ou um sistema específico para folha de pagamento. Geralmente, esses sistemas são integrados, né?
O que acontece é que uma plataforma vende pacotes específicos para certas aplicações. Então, pode ser que, se a sua empresa for menor, você precise de uma gestão de folha de pagamentos, mas não precise de um SCM, por exemplo, né? Porque você terceiriza a sua entrega. Então, isso são sistemas integrados. São vários sistemas, né, que estão dentro de uma plataforma. Então, existe um custo elevado para manter diferentes sistemas e a necessidade de sistemas conversarem entre si. Como fazer? Né? Então, essa necessidade de que a gente tenha um sistema que seja que atenda várias áreas faz com que se criem sistemas integrados. Então, é por isso que eles existem, né? Só um segundinho, eu vou desligar um ar aqui que está fazendo muito barulho, só um pouquinho. Deu, agora ficou um pouquinho melhor. Como é que tá o clima aí, pessoal? Aí em Joinville, aqui eu estou falando de Blumenau hoje. Aqui em Blumenau, hoje aqui é feriado, né? Feriado municipal, tá tudo parado aqui, mas normal, assim, né? E tá chovendo, então tá um dia bem chatinho hoje. Como é que tá para vocês aí? Como é que tá aí, pessoal? Vamos lá. Hoje deu uma esquentada, ontem tava mais frio. Úmido e nublado, aqui tá meio calor. Tá fresquinho aqui em Joinville, prof, na minha opinião, nublado. Ah, então o clima aí tá melhor que aqui, porque aqui eu liguei, esse barulhinho que tava bem alto era aqueles aquecedores pequenininhos, sabe? Eu coloquei aqui para não ficar muito úmido o quarto, só que dele faz muito barulho. Mas aqui tá meio frio e úmido, tá? Tá meio chato o clima. E no mais aí, pessoal, tudo certo? Todo mundo aí tá falando de Joinville? Ou tem alguém falando... É uma facilidade que a gente tem, né? Alguém pode estar em casa de outra região. Como é que tá? Todo mundo aí tá em Joinville, pessoal? Vanessa tá em Joinville, Emanuele também, Lara também, Patrick, estou no interior de São Paulo. Olha só, Patrick, onde é que você está? Interior de São Paulo, interior oeste ou interior mais para cá? Ó, a Maria também tá, São José dos Campos, cidade grande, né? Legal, Patrick. A Maria também tem Joinville. Fernanda, hoje estou em Joinville, mas tenho ficado em Floripa na maior parte do tempo. Coisa boa, né, Fernanda? Cidade bem... uma cidadezinha bem legal para ficar. Apesar de estarmos em pandemia, né, tem bastante lazer, né, na cidade, é uma cidade boa. Bom, então, beleza, pessoal, vamos tocando... então, aqui hoje é feriado, né? A gente... aula normal na UDESC, mas aqui em Blumenau, só por curiosidade, é feriado hoje, feriado municipal. Então, vamos tocar em frente, pessoal. Obrigado aí por colocarem aí. Vamos ver se mais gente entrou. Opa, agora tem um bom número aí de alunos. O Matheus da Silva e o Matheus Felipe entraram. O Patrick acabou de dar um oi também. Lincoln, Lara. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para o pessoal que entrou agora faz alguns minutinhos, a gente começou a falar sobre sistemas integrados, né? Que são sistemas que realizam diversas funções, né, dentro do mesmo da mesma interface. Essas funções elas são de ordem hierárquica, né? E quando você programa o sistema, você compra os pacotes, você libera acesso dessa ordem hierárquica de acordo com a função de cada operador. Então vamos dar sequência aqui. A solução para construção de aplicativos integrados, um conjunto de sistemas que agregam todas as áreas funcionais, executam processos de negócio que permeiam toda a empresa e incluem todos os níveis de gerência. Então, a gente já falou um pouco sobre níveis de gerência, né? A gerência sênior, gerência executiva, a questão da tomada, dos diferentes níveis de tomada de decisão em relação a cada nível de gerência. Então, assim,
para esses níveis, você vai ter certos acessos. E o interessante é que, neste caso, o acesso é ao contrário, né? Como assim? Vocês lembram que a gente tinha uma pirâmide vamos dizer assim, uma pirâmide hierárquica, né? Que tinha na base a operação, né? Com decisões mais estruturadas, lembram? Que eram decisões que eram mais padrões, e conforme a gente subia o nível dessa escala hierárquica, a gente ia tendo decisões que não eram assim tão definidas, né? Ou seja, que precisavam de mais uma decisão de diretoria, né? Em relação a fatos que não eram definidos, como, por exemplo, do desenvolvimento de um novo produto ou investimento em alguma situação. Então, a questão do sistema de informação ela é o contrário, né? Geralmente, o nível mais de baixo tem um acesso mais restrito, bem pequeno, e conforme você vai subindo de nível, você tem um acesso maior, né? Então, essa é a ideia. Então, um fato interessante sobre isso que aconteceu essa semana comigo, eu faço alguns relatórios, né? Só para dar de exemplo, que eu trabalho com o sistema da TOTVS ali para gestão educacional, né? E um dos professores que dá aula no meu curso, que no caso é engenharia elétrica, que eu trabalho, que eu sou coordenador, ele é o pró-reitor de ensino, então ele é meu chefe, né? E ele dá aula de cálculo. Aí o que aconteceu? Eu fiz um relatório com base no preenchimento, né, das atividades remotas. A gente tem um relatório de acompanhamento e faltou ele preencher um dia, né? E daí ele falou assim, poxa, mas como, né, que eu preenchi um dia e você não está no teu relatório? Aí, como ele é meu chefe, né, apesar, tipo, ele é meu subordinado por ser professor, mas é meu chefe em relação a ser pró-reitor de ensino, ele conseguiu olhar no relatório e ver que eu tinha tirado o relatório no período da manhã. E como o dia era naquele dia, ele fez o cadastro da disciplina no período da noite, né? Que foi o período que ele deu a aula. Então, por isso que no relatório ali não saiu o nome dele, acabei... Ele não deu um puxão de orelha, né? Mas ele falou assim, ó, sempre, se você tirou o relatório da manhã, cobra até o dia anterior, porque no dia, provavelmente, os professores vão fazer o relatório só no horário de aula. Então, foi mais uma conversa que a gente teve até para alinhar essa questão, mas aí eu percebi, olha só, ele tem como ver, né, o relatório que eu tenho para fazer controle dos professores. Por quê? Porque ele está num nível hierárquico maior que eu. Isso aconteceu essa semana mesmo, aí, acho que foi segunda-feira, não tenho certeza se foi segunda-feira ou foi final da semana ali, mas foi bem recente, porque foi com relação a tipo, todos os preenchimentos do mês passado, né? Como a gente está começando o mês agora, então tem essa questão que é muito importante de nível hierárquico e, dependendo do nível hierárquico, você vai ter acesso à informação de folha de pagamento e tudo mais, né? Que os níveis mais baixos hierárquicos não têm. Pessoal, se eu tivesse com o celular agora, eu queria mandar uma foto para vocês, mas não dá. Aqui, na frente da mesinha onde eu estou dando aula, a minha cachorrinha aqui, ela está dormindo aqui, que está uma coisa incrível, assim, como se não tivesse amanhã. Uma imagem bem bonita, mas infelizmente não dá para compartilhar com vocês. Então, e como é que vocês estão aí em casa? Tá tudo certo, pessoal? Todo mundo tá com a família? Tem alguém sozinho aí, estudando só em Joinville? Ou porque, assim, muitos falaram que são de Joinville, mas não sei se as famílias são de Joinville, né? Pode ser que estejam ali só para cursar a faculdade ou realmente da cidade. E aí, pessoal, vocês estão com a família ou estão sozinhos aí nessa pandemia? O pessoal tá com a família aí, ô Amanda, beleza, eu também tô com a família. Hoje, no caso, a minha família me deixou aqui sozinha em Floripa com a família. Opa, legal, Fernanda. Hoje, como é feriado aqui, o pessoal quis dar uma saidinha
Isso até foi bom, porque daí eu consigo conversar com vocês assim, sem ter nenhum barulho de TV ou alguém passando, ou, né? Como é feriado aqui, o pessoal quis almoçar fora, ir ao shopping e tal, né? Daí eu tô sozinho, hoje eu tô sozinho, mas eu também tô com a família. Patrick, estou com a família. Então, a sua família é de São Paulo, Patrick. Interessante. Beleza, então, obrigado mais uma vez. Mas essa conversa, pessoal, é mais uma conversa mais para a gente não ficar tão cansativo em relação ao tema, né? É mais uma conversa informal. Então, fiquem à vontade aí para, se quiserem abrir o microfone e também trocar uma ideia. Hoje a nossa aula vai ser mais assim, mais tranquila, né? Ontem eu estava um pouco mais preocupado em passar a questão de formalmente o assunto, para que vocês pudessem entender, né, a questão de o que a gente vai trabalhar no nosso seminário e a gente pudesse definir a questão do seminário, né, para poder organizar e acontecer. Mas agora que já está tudo alinhado, fico até um pouco mais tranquilo. Então vamos dar sequência aqui. Aplicativos integrados, então, ajudam as empresas a se tornarem mais flexíveis e produtivas. Né? Flexíveis em que sentido? Você vai ter, com um aplicativo, você vai ter acesso a várias questões industriais e, com isso, você vai ter maior flexibilidade, né, para acessar e para utilizar esse software. A administração eficiente de recursos, né? Então, isso pode ser recursos, tanto matéria-prima quanto recursos econômicos, né? Recursos financeiros. Por quê? Porque como você tem um software integrado, você consegue ter uma avaliação do teu fluxo de caixa bem mais precisa, né? Porque aí você vai ter realmente tudo que você está utilizando para manutenção, para matéria-prima, para tributos, para folhas de pagamento. Então, com esse software integrado, a gente tem esse benefício, né, de ter todas as informações de uma só plataforma, e com isso você consegue, em um nível alto de gerência, né, você consegue ter uma avaliação global, né, de como está a situação da empresa. Melhoria no atendimento dos clientes, melhoram o desempenho da organização como um todo. Então, a ideia é essa, né? Melhoria de atendimento dos clientes seria com base na informação de estoque, informação de preço, ou seja, aplicativos que têm essa integração ajudam consideravelmente a você ter essas respostas, né? Então, vamos lá. Um tipo de sistema integrado é o sistema de planejamento de recursos empresariais, né? Enterprise Resource Planning, né? O ERP, bem conhecido ERP, né? Que é um sistema que integra orçamento, gestão de pessoas, vendas, faturamento, ativos, contratos, gestão financeira, contabilidade, questões de RH, né? Setor de compra, setor de estoque, setor fiscal. Então, no ERP, eu tenho todos esses sistemas de forma integrada, né? Pode ser que, por exemplo, você compra um ERP, talvez com alguns dessas aqui a gente está mostrando através de alguns grupos, né? Alguns desses grupos não habilitados, né? Dependendo do sistema que você está comprando, né? Então, a gente tem todas essas informações de forma integrada. Ali tem o BI também, né, no ERP à esquerda, ou seja, essas questões aqui de BI, comércio exterior, já são pacotes, geralmente, que não são os essenciais, né? Os essenciais são mais questões de RH, compras e venda, né, gestão do seu estoque. E daí a gente tem os outros ali também. Né? Muitas empresas, em relação a fiscal e RH, também acabam terceirizando, né, essa gestão, e com isso também alguns RPs não têm esse plugin, essa utilização, né? Então, a gente tem algumas categorias, né? E aqui está uma das categorias que a gente vai abordar no nosso segundo seminário, que são sistemas de gestão de cadeia de suprimentos, supply chain management, né? Que a gente conversou bastante ontem, né? E daí, com isso, esse slide, ele
fecha a questão de entendimento, né? Ou seja, o SCM ele pode ser um aplicativo, mas é muito comum que esse aplicativo esteja dentro de um ERP, né? Ou seja, o ERP vai ter várias plugins, né? Várias utilidades, né? Não só um SCM. Então, quando vocês pesquisarem sobre o SCM ou o CRM, é muito possível que vocês encontrem em relação com o ERP, né? A ideia é que o SCM, o CRM, existem algumas técnicas que você pode utilizar para melhorar essas gestões, né? Tanto a gestão de recursos quanto a gestão de relação com o cliente, né? Que é o CRM. E é isso que vai ser o nosso foco, então, né? Alguém conhece aí, pessoal? A gente falou ontem muito sobre SCM, né? Alguém conhece um CRM aí que possa estar, que é relação com o cliente? Ontem a gente conversou, parece que ninguém da equipe trabalha com vendas, né? Alguém de vendas, só a Fernanda falou que trabalha com compras, mas alguém de vendas poderia dar uns exemplos interessantes aqui. Alguém conhece um CRM? Opa, a Lara. A Lara falou, vamos lá. Lara, na Smart usamos o Flons, professor. Conheço o Arbox também. A Amanda conheceu também na Smart. Legal, legal que vocês têm esses contatos com esses softwares, né? Amanda e Lara, esses softwares que vocês utilizam na Smart ali, eles são softwares especificamente para CRM ou eles são ERPs que têm módulos de CRM? Deixa eu colocar aqui esse... Oi? Eu aqui, professor. A Lara. O Plumes, ele é bem para CRM, assim, ele tem toda a parte de banco de dados, enfim, tu consegue fazer toda essa gestão do relacionamento com o cliente ali, né? O da Airbox, ele tem o CRM, mas ele já entra mais para uma parte também de gestão de projetos, assim. Então, tu já consegue, né? O Plumes, tu usa ele até a parte de venda. Tu vendeu o projeto ou o produto, tu não usa mais ele, assim. O Airbox, quando tu para de usar, quando tu vende, mesmo assim, daí depois tu consegue usar ele para fazer a gestão daí do projeto em si, né? Após a venda. Opa, legal. Ó, eu coloquei ali os links. A Fernanda também conhece o Pódio. Ó, eu achei bem legal esse... agora me corrijam a pronúncia. É Flons? Flons, né? Flons. Como é que é? Desculpa ali, Lara. É Flons? Que vocês... Plumes. Eu acho Plumes. que é assim, né? Nós sempre, assim, daí falamos assim, mas também eu não sei se é o certo. Plumes. Não, beleza. É assim mesmo, prof. Eu fiz uma reunião uma vez com uma pessoa de lá. É assim mesmo, é Plumes. Obrigado, Amanda. Amanda aí dando show aí. Já conhece Você fez treinamento, Amanda? Ou só reunião, assim, para definição? Prof, é um pouco complicado, mas é que agora eu sou da Federação dos Empresas Juniores, eu tive que fazer uma reunião para entender uma referência de um evento online. E o Plume sempre faz evento online, daí eu fiz com uma pessoa de lá. Legal, perfeito. Pessoal, para quem tiver interesse, eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem esse aqui que eu achei bem legal, que é o Plumes, né? Vamos lá. Olha só, pessoal, então aqui, ó, Plumes, né? Só para a gente ter uma ideia, né, de como que são esses aplicativos, então, esse aqui que o pessoal já usou, parece bem interessante, ó. Automatize suas vendas. É um CRM, funil de vendas e automação de propostas, cotações e orçamentos, documentos em uma só ferramenta com interface intuitiva e rápido setup. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem, tem um teste grátis aqui. Deixa eu clicar aqui para ver o que vem. Aí ele pede para fazer um cadastro aqui, então comece seu teste 14 dias, né? Beleza, dá para fazer teste quem tiver interesse. E aqui tem uma interface, né, dando um exemplo de como que funciona.
Então, aqui a gente tem a questão de clientes, negócios, relatórios, orçamentos. Uma questão interessante, pessoal, sobre essa questão de gestão de vendas, né? Algumas empresas que eles já atendem, então, Philips, Intelbras, Votorantim, algumas empresas grandes, né? Bom, fechou aqui esse aqui. Falando do Airbox aqui, que ainda vocês não estão... Deixa eu compartilhar o Airbox aqui. Eu já falo um pouco sobre o outro também. Vamos lá. Legal, obrigado pelos exemplos aí, pessoal, dos aplicativos que vocês já conhecem. Ó, esse aqui, o Airbox, então, sua gestão pode ser simples e ágil, uma plataforma de gestão completa e fácil de usar. Gerencie suas operações de modo organizado e fluido. To do, work done, né? Então, um planejamento aqui estratégico, né? Operações de excelência de ponta a ponta. Então, oportunidade, setup. Pelo que dá para ver, o Airbox, ele é maior, né? Ele é como se fosse um RP, né? Tem mais funcionalidades, né? Mas os dois são CRMs, né? Que tem essa questão de... Deixa eu ver. Tem a questão de gestão com cliente também, né? Parece que sim. Bom, então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa apresentação. Um fato interessante, na empresa que eu trabalhei com vendas, né, eu era da engenharia de aplicação, na verdade, né? Deixa eu só voltar para a apresentação aqui. Eu trabalhei para uma empresa que hoje é Intelbras, né? Ela foi comprada pela Intelbras, era uma empresa menor, e a gente trabalhava... Opa, agora eu não estou conseguindo maximizar. Aí, ó. Então, conseguiram ver tudo aí, pessoal? Só para saber se está dando certo os meus compartilhamentos de tela. Ó, a Lara colocou um detalhe importante ali. Ó, o foco da Airbox é mais gestão do projeto, mas também dá para usar como CRM. Perfeito, obrigado, Lara. Então, eu entendi bem ali. Obrigado por confirmar. Então, uma das questões interessantes que a gente tinha, né, que o vendedor... Opa, legal, Lara. Que o vendedor que eu atendia como engenheiro de aplicação é que ele tinha uma estatística para fechamento de projetos. Vamos ver se alguém acerta de cada quantos orçamentos um fechava. Alguém quer dar um chute aí? De cada quantos orçamentos eu tinha a confirmação de venda? Vamos ver como é que o pessoal é de chute. Era uma empresa de soluções, né? Então, era uma instalação elétrica, né? Não era uma coisa tão simples. 10%. Pô, Matheus, assim você me quebra. No primeiro chute acertou. É exatamente isso, Matheus. Eu achei que ia ter uns chutes ali mais altos, 50% e tal. Não, mas o Matheus já foi muito preciso, né? A gente tinha mais ou menos essa estatística, né? De cada 10 orçamentos, por causa do nosso segmento, né? Também, que era um segmento que a gente atendia vários estados, né? Regiões distantes, então a concorrência era um pouco maior. Mas era exatamente isso. Então, a gente tinha essa métrica. A cada 10 orçamentos se fechava um. Ó, o Matheus trabalhava em uma empresa no mesmo segmento, mais ou menos. Ah, que legal, Matheus. Ó, então, confirma essa questão da porcentagem. Então, como que tu vai fazer essa avaliação? Como é que tu vai prospectar se tu vai conseguir atingir uma meta, se a gente estiver falando em vendas, né? Porque isso dá briga dentro da empresa, né? Porque o vendedor, ele sempre me dizia, eu acho isso um pouco errado, mas ele dizia assim, se a gente estiver bem em vendas, a empresa está bem. Porque se a gente não conseguir fabricar, a gente terceiriza. Se a gente não conseguir instalar, a gente terceiriza. Mas se a gente não vender, a gente fecha, né? O vendedor, né, claro, defendia o seu lado e ele falava nesse sentido. Então, como é que toda empresa era focada, toda empresa era muito focada no setor de vendas, né? Porque a gente vendia uma solução, não era um produto pronto.
e por isso o setor de vendas tinha que estar muito alinhado com a engenharia, e dessa forma a gente desenvolvia os trabalhos, né? Só para dar um exemplo. E daí, como que a gente tinha essa meta, e essas metas eram colaborativas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas para você saber se você ia conseguir atingir a meta, o vendedor ele tinha essa questão de prospecção, né? Como que está a prospecção, né? Os novos orçamentos. E daí, com isso, a gente conseguia saber mais ou menos se estava muito fora, se estava no mês muito difícil, se ele devia viajar mais, algo nesse sentido, né? Atacar novas regiões, fortalecer os clientes que já tinham. Então, eu trabalhava também nessa parte, não com o sistema CRM, mas com essa, né, por trás ali, né, dessa questão de relacionamento com o cliente. Então, a gente atendia o cliente porque fazia parte da engenharia. O que é legal do CRM, né? A questão de propostas, né? Isso foi uma coisa que eu consegui evoluir muito com o tempo, e eu acho que é uma sugestão, uma dica que eu dou para vocês. No início, a nossa proposta que a gente fazia, a gente chamava de PTC, que era uma proposta técnica comercial. Uma proposta técnica comercial ali que tinha 20 páginas, né? E isso aí dava um trabalhão, porque para cada solução, para cada solução de engenharia, a gente tinha uma descrição total, né, de cada item, de cada equipamento, de como funcionava, etc. E daí, geralmente, no final, tinha a parte de descrição comercial. O que um CRM pode ajudar nesse sentido? Ao invés de eu estar fazendo isso manualmente, eu posso estar criando uma proposta mais direta, mais simples, mais dinâmica, né? Ao invés de eu estar toda a vida... No caso, o vendedor precisava de alguém, né, para estar montando esses orçamentos para ele, o que, como a gente atendia grandes empresas, isso não era um problema. Mas, por quê? Porque não eram tantos orçamentos que se faziam. Mas, quando eu abri a minha própria empresa, isso foi uma coisa que eu tive que mudar, porque eu comecei com aquela ideia de fazer uma proposta técnica comercial, e eu percebi que para uma empresa que atendia clientes menores, eu acabava perdendo muito tempo com isso. E daí a gente começou a padronizar propostas só comerciais bem resumidas, né? Isso foi uma coisa que eu evoluí. E qual que é a ideia do CRM nesse sentido? A ideia do CRM é que com um CRM você possa ter essa proposta, né? Você possa ter essa proposta pronta, você já vai ter informações do cliente. Então, é muito legal. Uma coisa também legal que a gente aprende na indústria, para quem já trabalhou na indústria, é que é muito importante o relacionamento do cliente, você conhecer o produto do teu cliente, né? Então, por exemplo, a gente atendeu uma vez, isso eu estou falando assim de forma geral, porque isso tem relação com CRM, né? A gente atendeu uma vez a Seara, eu acho que eu até já falei isso para vocês, lá, quando você tem queijo fatiado, se você não coloca aquele plásticozinho, hoje já evoluiu, né? Mas há um tempo atrás, se você não colocava o plásticozinho entre eles, ele fundia e o queijo ficava tudo um só. E daí a Seara, se não me engano, naquela época, isso já tem uns 10 anos atrás, eles desenvolveram uma técnica que você injetava um gás, né, que não é tóxico, que não deixava o queijo fundir ali, ele grudar um no outro. Isso aí, nossa, ficou bem interessante, porque você reduzia o custo de produção, né, porque você não tinha aquele plástico no meio, e você também deixava um produto interessante para o cliente, porque não tinha que ficar removendo aqueles plásticos que de vez em quando grudava, era horrível. Hoje em dia, todas as empresas já utilizam essa técnica, mas na época era pioneira. E assim, por que eu estou falando isso? Porque na época, a gente teve, o gerente de engenharia lá era uma pessoa muito difícil, né, de conversa, e a gente teve uma abertura muito grande para a nossa empresa chegar e apresentar proposta e conversar, por causa que a gente sabia disso, né? A gente conhecia o produto
e a gente sabia que eles estavam sendo pioneiros nessa execução, né, desse novo tipo de técnica aí para desenvolver o produto deles. Então, isso é uma questão muito importante, muito interessante, que, assim, para você atender bem o cliente, para você conseguir se destacar no mercado, é uma questão que tem se levado a sério, né? Ontem eu fui, por exemplo, né? Isso é de pequena empresa para grande empresa. Ontem eu fui almoçar fora e daí, né, na hora de pagar lá, o cara que estava me atendendo ali, ele falou, é débito ou crédito, é cartão ou dinheiro? Eu falei, cartão. Aí ele pegou meu cartão antes de colocar na maquininha, ele deu uma olhada para ver com quem ele estava falando. Aí ele pegou e leu, Stefano. Aí tá, ele colocou o cartão lá, beleza. Aí ele falou, Stefano, sempre que você precisar, vem aí. E daí a gente ficou conversando, assim, aquela conversa de elevador, né? De 30 segundos, uma conversa rápida, que ele já me chamou pelo nome, eu achei muito legal isso, e com isso eu acabei, na verdade, vou ir novamente, né? Ainda não fui, mas eu quero ir lá porque eu achei muito legal o atendimento. Então, isso é uma coisa que é muito interessante em relação à gestão de relacionamento com o cliente. Nas nossas propostas, a gente endereçava, né, exatamente para uma certa pessoa, né? Você fazer uma proposta que não tem o nome de ninguém, que não tem o nome da empresa, que não tem nenhuma informação, que é só preço, não é um relacionamento legal, né? Claro, a gente depende do segmento, se a gente estiver falando em produtos que não têm tanto valor, tipo, que são mais baratos, você vai fazer uma proposta mais por número, né? Mas se você está querendo ter valor no teu negócio, é legal ter esse relacionamento. Então, bom, mais uma experiência aí que eu tive para expor para vocês e para a gente trocar essa ideia. Então, aplicativos integrados. Continuando aqui, pessoal. Então, voltando ali no que o Matheus falou, então a gente tinha esse feedback aí de 10%, né? Por isso que era importante a prospecção e por isso que era importante ter esse sistema. Eu não tinha acesso ao sistema, mas o vendedor, ele tinha acesso ao sistema do CRM. Por quê? Porque ele fazia a relação com o cliente, né? Eu simplesmente era responsável por montar a proposta técnica, né? Mas ele que discutia valores, condições de pagamento, esse tipo de detalhes, né? Geralmente a proposta era mais geral, mais para explicar qual que era a ideia de solução. Então, por isso que eu não tinha essa gestão. Ele tinha uma gestão, uma questão muito importante em relação ao sistema, por quê? Porque basicamente o salário dele era em cima de comissão, né, de venda. Né, ele tinha um salário fixo pequeno e mais as comissões de venda. E por causa das comissões de venda, que ele tinha que estar muito alinhado em relação ao sistema, porque o sistema também dizia quais foram os fechamentos que ele teve. Né, e com isso, ele conseguia fazer esse controle melhor. Então, a gente tem... voltando a falar sobre os aplicativos integrados, sistemas de gestão de conhecimento, né, Knowledge Management Systems, né, em relação à troca de projetos e troca de ideias, né, na empresa também. Né, esse já não é tão direcionado para clientes, né, mas para troca em relação a técnicas, esse tipo de situação, né, principalmente quando você tem empresas que têm filiais. Então, a arquitetura do aplicativo, ela está aí. Vamos lá. Os aplicativos integrados automatizam os processos que abrangem várias funções em níveis organizacionais e podem até se estender para fora da empresa, né? Então, essa é a ideia. A gente tem uma relação ali, de vendas e marketing, manufatura, contabilidade, recursos humanos, toda integrada, né? São pequenas partes dos aplicativos, tudo integrado num sistema completo. Então, existem sistemas gerenciais de cadeia de suprimentos, que é o nosso foco, né? Um dos nossos focos, né? Em relação ao SCM,
fornecedores, parceiros de negócio. Aí temos a questão interna de processos, né, e gestão do conhecimento em relação aos processos. E temos a questão de sistemas de gerenciamento do relacionamento com o cliente, também de forma externa, né? Então, fornecedores e clientes entrando nessa ideia. Então, esses sistemas integrados, né, são utilizados para integrar processos de negócios nas áreas da manufatura, produção, finanças, contabilidade, vendas, marketing e recursos humanos em um único sistema de software, no caso, no ERP. Opa, não passou, vamos lá. Então, acontece dessa forma, né, como eu já tinha exposto ali no início em relação ao ERP. Então, a gente tem, voltando, né, o Supply Chain Management, né, SCM, gerenciamento de relação entre empresas e os fornecedores. Essa é a principal ideia dele. Então, relembrando, né, auxiliam as empresas de fornecedores, distribuidores e logísticas tomar decisões precisas sobre os recursos, materiais, produção e distribuição, né? Então, essa é a ideia do SCM, né? É você avaliar tanto da parte interna em relação aos seus níveis de estoque, para a parte externa, em relação à necessidade que você tem de fornecedores ou de logística, né, para melhorar o atendimento ao cliente, né, no final, né, você diminuir tempo e ser mais eficiente utilizando menos recursos, né, essa é a ideia do SCM, que é um dos focos. Então, o CRM, né, que é outra parte do sistema, são sistemas que ajudam na administração de relações com clientes, fornecem informações para coordenar todos os processos de negócios relacionados a clientes, vendas, marketing e serviços. Então, o CRM, ele é mais externo, né? Ele é relação com o cliente. A ideia dele é essa ideia. A ideia é essa ideia, né? A lógica é essa ideia. Essa ficou meio redundante. E, por fim, o KMS, né, que é o sistema de conhecimento, são sistemas que ajudam a criação de conhecimento empresarial, detêm conhecimento sobre a atividade da organização, geram benefícios estratégicos ao longo do prazo. Alguém conhece algum tipo desse sistema, pessoal? Vamos lá, esse é um sistema novo, que a princípio a gente não vai estar falando no seminário, mas alguém conhece algum tipo desse sistema? A Fernanda não conhece, Vanessa não conhece. Eu quero mostrar um para vocês aqui, então. O ruim é que KMS, se você procura KMS, tem não é um vírus, mas tem um sistema de ativação do Windows que se chama KMS, né? Para você dar uma de hacker ali e acaba vindo algumas coisas ali que não são interessantes. Vamos ver o que o pessoal colocou. Fernanda não conhece, Vanessa não conhece, Maria não me recordo de nenhum. Eu conheço um, prof. Ô, Amanda, pô, legal. Qual que você conhece, Amanda? Mas não me lembro o nome. Ah, tudo bem. Vou tentar achar aqui. Esse que eu conheço é como se fosse Wikipédia.
da empresa mais integrativa. Então, Amanda, boa lembrança. A gente vai falar um pouco sobre Wikipédia quando, no próximo slide, se ainda der tempo, que são sistemas colaborativos. E a ideia dos sistemas colaborativos, assim como o Wikipédia, né, é essa colaboração entre usuários. Mas eu quero ver se eu acho um mais específico aqui. Ó, eu achei um aqui, gerenciamento do cloud. Não é. Esses sistemas aqui são mais difíceis de se encontrar, né? A utilização não é tão grande como o CRM e o SM, se eu não me engano. Noiton, vamos dar uma procurada então, Amanda, nesse Noiton. Ô, prof, é Notion, assim, que eles falam, mas eu não sei se é só para isso, mas eu lembro que eu busquei, assim, na época que eu fui bastante atrás sobre isso, e também tinha isso, de onboarding, assim, sabe? Então, eles utilizavam para isso, assim, para passar as principais informações da empresa. Perfeito, Amanda, obrigado pela contribuição aí. Eu encontrei aí o Notion, vou compartilhar com vocês aqui para a gente ver como é que se é uma interface amigável aqui em relação ao aplicativo. Ó, então, a Amanda sugeriu esse Notion, né? Ó, All-in-One Workspace. Então, tudo dentro da mesma área de trabalho, né? Uma ferramenta para todo o time escrever, planejar e se organizar. Então, perfeito. É exatamente isso, né? Tem a questão de desenvolvimento de projetos, que daí entra essa parte colaborativa, né? Então, vamos lá. Ó, aqui ele tem algumas imagens, por exemplo, de como isso funciona em relação à utilização desse projeto, né? Então, tem algumas empresas que usam Pixar, só empresa grande, né? McDonald's, etc. Empresas consideravelmente grandes. Prof, você passou ali no número 1, um pouquinho mais para cima, que mostra Opa, um pouco mais para baixo agora. Tem o número 1, aí embaixo das marcas, prof, ali mostra como é que é mais ou menos a parte de wiki, assim, da empresa. Ah, perfeito. Um pouquinho mais para baixo. Aqui? Mais. Tem um número 1, vai um pouquinho mais para baixo. Aí. Tá, perfeito. Obrigado, Amanda. Bom, o time Wiki, né, assim como o Wiki, a gente tem o Wikipedia, também que é também, né, um sistema colaborativo, só que é um sistema, no caso, gratuito, né? A gente tem aqui a explicação que é como funciona. Então, a gente tem aqui, por exemplo, missão, visão, valores, o que está de novo, reuniões, objetivos da empresa, período de férias, política de férias, request time off. Então, assim, tem toda a questão de gerenciamento, né, de como funciona a empresa aqui, ó. Então, ó, aqui um projeto, por exemplo, né, aqui tem algumas demonstrações de como funcionam os projetos, né, para essa gestão do conhecimento. E as notas em relação à reunião. Você já usou esse, Amanda? Ele parece um pouquinho difícil aqui. Não sei se é impressão minha, mas bastante informação, né? Prof, é porque como no que eu trabalho a gente já tinha outros softwares assim que já abrangiam algumas coisas, não precisou usar. E ele é pago também. Não tem versão gratuita, se eu não me engano, daí. Ah, entendi. Vamos ver aqui. Não, tudo bem. Legal, obrigado. Foi legal porque deu para ter uma ideia de como funciona. Esse em específico eu também não conheço muito bem. Eu conheço mais o CRM e o SCM, né? Que são os que eu já trabalhei. Assim, tive contato um pouco. Então, vamos continuar. Obrigado, Amanda. Notion. Então, aí tem um Notion
que ele é como se fosse um wiki, né? Para troca de ideias e projetos. Gestão de tarefas também e tudo mais, beleza. Então, vamos continuar. A gente já está quase fechando esse slide aqui, daí tem mais um, né, para conseguir cumprir os objetivos aí. Então, aqui a gente já falou, né, benefícios estratégicos, etc. Então, exemplos de sistemas integrados. Tem o SAP, Microsoft Dynamics, TOTFS, Oracle. Alguém conhece mais algum? Eu utilizei o TOTFS, né, e já tive contato com o SAP também. Ou seja, são sistemas que vão ter todas essas funcionalidades, né? São sistemas integrados, né? Sim, tem empresas que fornecem esses sistemas. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu aqui, só para vocês verem como é que funciona. O problema é que eu tenho que cuidar com os acessos. Isso, a Senior é uma empresa... a Fernanda falou que gosta do SAP. O SAP é um baita programa mesmo. A Senior é uma empresa que é muito forte, né, no desenvolvimento. O da Senior Sistemas é Sapiens, se não me engano. Agora eu fiquei em dúvida. Sapiens Senior. Sistema Sapiens passa por solução de... tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês também o sistema da Senior, né, que é uma empresa aqui de Blumenau, né, que tem a questão do ERP. Tecnologia para gestão do negócio. Vamos lá. Tem poucas informações aqui no site. A fábrica de softwares, consultoria, infraestrutura, universidade corporativa sênior. Produtos. Aqui, ó, sistema de gestão ERP. Vou compartilhar aqui. Mas realmente tem poucas informações. Vamos lá. Só para vocês verem, né? Esse aqui. Bom, aqui está a interface da Senior, né? Então, o melhor RP do Brasil, aqui eles dizem, né, é o da Senior, né? Potencialize a gestão da sua empresa com o melhor RP do Brasil, né? Tem em mãos software de gestão completo, integrado, capaz de atender empresas de diferentes segmentos, que ajuda a potencializar resultados e agilizar o processo do dia a dia, né? Então, chamada de gestão, assistente virtual, a parte de manufatura, suprimentos, qualidade, vendas. Então, tem tudo aqui, ó no que a gente está falando aqui. Vocês estão vendo isso, pessoal? Sim? Deixa eu ver aqui. Sim, aham. Opa, obrigado, então. Bom, então aqui, ó, nesse ERP, a gente tem a parte do CRM, e-commerce. Integre a solução da plataforma de automação e vendas e-commerce e mais. Questão de suprimentos, aqui também tem o SCM, então automatize o processo e foque nas compras, manufatura, Manufacturing Execution Systems, tem a questão faça o planejamento e controle dos processos com rastreabilidade da cadeia produtiva, a rastreabilidade também entra um pouco no SCM, né? Finanças, a parte de RH, fluxo de caixa, contas a pagar, compliance, fique em dia com a receita, economize seu tempo. Bom, então, o que eu queria mostrar, pessoal, nisso aqui, é o seguinte, é que o ERP, ele pode ter todos esses subsistemas de forma agregada, né? A questão de finanças, a questão de manufatura, suprimentos, vendas, controle de qualidade, né? Tudo isso está dentro dele. Então, aqui a gente tem o da Senior, que é um bom sistema também. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu aqui.
aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se eu posso entrar aqui, né? Porque... Não, ixi. Tá. Vou compartilhar essa tela só para vocês verem como que funciona isso aqui. Eu não vou poder entrar ali porque tem algumas informações ali que não pode mostrar, mas só para ter uma ideia de quais são os acessos que eu tenho, que não são muitos, né? Mas para que a gente tenha ideia. Então, esse aqui é o sistema da TOTVS, tá? Aqui a gente está no sistema da TOTVS. Então, eu tenho aqui a questão de espelho de cartão, né, justificar exceções. Então, tipo, como gestor, eu preciso verificar se todos os professores estão cumprindo com o horário, né? Então, isso, né, pode ser numa empresa educacional ou pode ser numa empresa normal, né? Então, você tem controle de quem bateu o ponto. E daí você consegue, se a pessoa está avacalhando, né, está tendo algum problema em relação ao ponto, o ponto era digital, né? Impressão digital. Aí você consegue conversar com a pessoa ou justificar exceções. O que era justificar exceções? Foi fazer uma visita técnica e não estava dentro da empresa naquele dia. Então, você justifica exceções e o RH aprova, né? Aqui tem algumas ferramentas, eu não uso isso aqui. Portal do CRM. Aqui eu uso diretamente dentro do TOTVS para o CRM, então eu tenho todas as informações de notas de alunos, de tudo, né, para que a gente possa estar conversando com o aluno quando ele está muito próximo de formar, se ele tiver com alguma dúvida. E a parte mais importante para mim é essa parte aqui educacional, né? Deixa eu ver se eu consigo emitir relatórios aqui, por exemplo. Eu consigo, por exemplo, escolher um professor, né? Aqui eu já estou dentro do sistema. E emitir relatórios, ver como é que está o planejamento da disciplina, ver como é que está a questão de notas, diário de classe e tal. Eu não vou poder entrar aqui dentro, né, das notas e coisa, porque daí pode ser que o professor não goste, né? Mas só para vocês terem uma ideia, então esse aqui é o sistema, né, que a gente utiliza, né, para essa gestão, que pode ser utilizado, então, para qualquer outra, né? Esse é o que eu uso, que é da TOTVS, que é o que eu conheço. Que ele é um ERP, porque ele tem toda essa questão. Não é um ERP completo, por quê? Porque eu não preciso da questão de gestão da cadeia produtiva, né? Eu não tenho um produto sendo entregue. No caso, eu tenho um serviço, né? Que é realizado. Então, só para ter ideia. Opa, o pessoal comentou mais alguns comentários ali sobre os sistemas, né, de ERP. Vamos lá. A Juliana, mas já fiz uma reunião com a filial da Sapiens aqui em Joinville também. Opa, legal. A Juliana conhece o Sapiens, então, aquele que eu mostrei para vocês. Tem a Cienge, que é voltado para construtoras. Vamos dar uma olhada nessa Cienge para a gente ver como é que é? Cienge, boa sugestão. Vamos compartilhar essa para a gente dar uma olhada qual que é a interface da Cienge, então. Aqui, pessoal, então, a Cienge plataforma, né? A melhor solução para a sua empresa. Vamos conversar? Para ter uma demonstração do Cienge, o processo é bem simples, tá? Daí tem que preencher um formulário. Aqui, descubra o que sua empresa ganha com o Cienge. Então, aí, a gente tem tudo que tem dentro desse RP, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui para baixo. Bom, é isso, né? É isso, então vamos lá. Controle e gestão de suas obras. Então, ele é mais para construção, né? Mais assertividade nos orçamentos, cronogramas e acompanhamentos completos na medida que sua empresa precisa.
não pague contas em atraso, controle as contas a pagar e a receber de forma integrada ao seu banco. Tenha relatórios completos para gestão. Acabe com as compras emergenciais que param a obra. Esse problema é um problema gigantesco para quem está no ramo de construção, né? Você ter que parar, né? Ou ter que reduzir, ou ter que mudar a mão de obra porque está faltando material, né? E claro, como a gente já sabe, você não pode comprar material em excesso também, que também é um problema. Então, é uma questão importante aí, né, para construção. Gestão de escritório, de informações fiscais, contábil, gestão de qualidade, tudo com uma total integração das áreas da sua empresa, administração de vendas, gestão de contratos de vendas, a prestação de assistência técnica, que seria um pós-venda, né? E muitas outras soluções de acordo com as suas necessidades. Então, aqui a gente tem o Cienge, que é mais voltado, a princípio, para as suas obras, né? Suas obras não podem parar. Então, construção aqui, etc. Vamos ver, o pessoal colocou mais algumas sugestões aí. A Lara colocou GRV Software, Senior, não Sapiens. Então, vamos lá. Sistema Sapiens. Pelo que eu entendi aqui, Lara, Sapiens é o ERP da Senior. É um dos softwares que eles utilizam, né? Ó, aqui a notícia que eles têm no site. Sistema Sapiens para solução de gestão empresarial ERP Senior. Então, tá certo ali. O Sapiens é da Senior, né? Senior Sistemas é a empresa que desenvolve o Sapiens. Bom, vamos lá então para o GRV para a gente dar uma olhada como que funciona. Ó, a interface deles já é bem legal. Vamos lá. Só um pouquinho. De vez em quando dá umas travadas aqui quando eu troco de tela, mas... Beleza. Ó, GRU Software, mais eficiência, menos gastos, controle, eficiência, recursos e redução de custos. Tudo que você precisa numa única solução, mais acessível e mais fácil de usar. Ah, pessoal, sobre o nosso seminário, né? Vocês, por exemplo, assim, hoje eu mostrei para vocês a questão do meu RP ali da Totfis, né? Que eu não podia entrar em questões de valores e nem em questões de nota, esse tipo de coisa, né? Caso vocês escolham um estudo de caso de uma empresa para explicar como funciona, né? Eu poderia, por exemplo, criar uma apresentação para explicar como funciona aquele RP, né? O que dá para fazer? Ao invés de vocês mostrar ele online, você pode tirar um print da tela, né? E deixar umas tarjas onde você não quer que apareça nomes, ou o nome da empresa, ou, né, para que você possa explicar o teu RP sem problema nenhum, de depois você falar, não, aqui tinha questão de valores, etc., né? Então, para a gente ter esse cuidado, a gente pode fazer isso, então, né, dar um sprint ali da tela para poder explicar. Então, vamos lá, o que mais que temos aqui? Então, esse aqui é um RP industrial, ó, aqui tem a questão da indústria 4.0 também, né, que é um ponto importante, estar ligado com o ERP, então a gente tem o IoT, né, que a gente até falou naquela questão de infraestrutura, né, o que seria o IoT, né, seria um equipamento periférico, né, que você utiliza para você fazer controle. Então, olha só que legal. Nessa empresa aqui, você, pelo que dá para entender, você tem o IoT ligado, você pode ter o IoT ligado ao RP. Né? Então, ó, o GRU IoT é um hardware que possibilita o acesso automático às informações das suas máquinas. Trata-se de um conjunto de soluções para a gestão das máquinas, que disponibiliza dados relacionados à produtividade e manutenção que são exportados e enviados diretamente para um aplicativo disponível para Android e iOS.
um site em Excel atualizado através do feed OData. A grande vantagem do IoT para os fabricantes de máquinas é a possibilidade de digitalizar e fornecer os dados das máquinas para seus clientes de forma simples, fácil de compreender em tempo real, aproximando seus clientes da indústria 4.0. Então, a gente tem aqui também soluções, né, para ERP voltados para a indústria 4.0. Bem legal esse aqui, hein? É quem sugeriu ali. Lara, bem legal esse aqui, hein, Lara? Vamos ver o que mais temos aqui. MyConnect. Acesse os dados das suas máquinas em tempo real e de qualquer lugar com seu celular. Então, você tem esse MyConnect, que seria uma interface aqui, né? Para você ver como que está a tua máquina, né? Como é que está a tua gestão de produtividade, e tem o CNC Monitor, né? Ó, bem-vindos à Indústria 4.0, conheça o CNC Monitor, a única plataforma 100% gratuita que integra máquinas de usinagem de diferentes fabricantes. Olha só que legal. Vamos ver aqui o que aparece. Ó, eu vou compartilhar com vocês esse videozinho aqui para vocês darem uma olhada. Enquanto eu vou dando uma olhada aqui nele também. A ideia desse RP é um RP mais completo, né? Que tem diversas aplicações aqui. Muito legal esse software, né? Então, ERP industrial. Gestão completa de ganhos mensurável, né? Específico para o setor, implantação com tempo reduzido, multicanais para aprendizado do usuário, software atualizado de acordo com as alterações fiscais. Isso aqui é muito importante, né? Porque no Brasil a questão fiscal é um problemaço, né? Que a gente tem diferentes empresas do mesmo segmento tendo diferentes tributações, né? Suporte técnico ágil e eficiente. Então aqui tem um exemplo de aplicação, né? Olha só que legal. Para todos os níveis da empresa, né? Então, aqui a gente tem a diretoria, gestão dinâmica e segura através do BI, Business Intelligence, né? Dashboard financeiro e a produção para a tomada de decisões, né? Da diretoria. Orçamentos e vendas, nossa, esse aqui tá muito legal, hein? Orçamentos e vendas, ganhe agilidade na composição do orçamento e na previsão do prazo de entrega. Financeiro, gere previsões e avalie a situação financeira e análise de todos os relatórios gerenciais. Faturamento, evite erros com o auditor fiscal, que emite avisos de divergências antes do envio, ganhe agilidade, confiabilidade e total controle das notas fiscais e relatórios de evolução. Ó, engenharia, reduza o lead time, reaproveite informações e tenha maior controle nas revisões. Lead time, né, o tempo de espera. Compras, ganhe tempo em cotações e negociações automatizadas, rastreabilidade de materiais e muito mais. Sala de reuniões, então, dados atualizados em tempo real, permitindo o gerenciamento do fluxo de trabalho com rapidez e exatidão. Administração PCP, planejamento e controle, né? Recebimento de estoque, tenha controle detalhado do estoque, crie lotes econômicos, padronize cadastro de materiais e muito mais. Inspeção de qualidade, controle, organização e segurança da qualidade, planejamento, planeje e replaneje a produção com mais agilidade, produção enxuta, produção controlada, prazos realistas e eficiência potencializada. Muito legal. Esse aqui, pessoal, tem tudo que a gente falou, né? E o legal dessa imagem aqui, que eu estou compartilhando com vocês, conforme a sugestão da Juliana, não, da Lara, ele mostra, né, tudo que cada operador dentro do seu nível hierárquico, né, tem a realizar
né, dentro do ERP. Então, o ERP ele é feito para agregar todos esses sistemas, né? Olha só que legal. Muito bem feito esse site, esse software, né? Então, vamos lá. Obrigado, Lara. Esse aí foi muito legal mesmo. Bom, então vamos continuar. A gente está quase chegando ao fim aqui. Temos um pouquinho mais de tempo. Bom, aqui dos slides eu estou finalizando. Eu acho que não vai dar tempo para entrar na outra apresentação, mas vamos lá. Vamos finalizar esse aqui. Opa, era o último slide, na verdade. Dá para a gente entrar, então, um pouco no outro. Ainda temos tempo para entrar um pouco no outro. Vamos lá, eu vou fechar esse aqui e vou abrir o outro. Aí eu passo um pouquinho mais rápido, né, que é o sistema, que é a continuação dos sistemas integrados, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Estão vendo, pessoal? Sim? Eu só vou tomar uma água. Só um segundo. Então, vamos lá. Vou ser um pouquinho mais dinâmico e mais rápido para a gente conseguir ganhar tempo aqui. Então, a gente está falando sobre sistemas colaborativos, né? Então, aqui a gente vai entrar nessa parte de compartilhamento de conhecimento, né? Então, a colaboração e o trabalho em equipe. Vamos lá. A necessidade de sistemas especiais para apoio à colaboração e ao trabalho em equipe no mundo globalizado. É aquele assunto ali que a gente não foi tão a fundo, né? Então, esses sistemas colaborativos, eles trabalham em equipe para alcançar metas explícitas e compartilhadas. Acontece da mesma empresa ou com outras empresas da mesma organização, ou em diferentes organizações. Ocorre entre duas ou mais pessoas. Né? Então, não necessariamente esses sistemas colaborativos precisam estar somente vinculados a uma empresa, né? Então, entre equipes formais ou informais da estrutura organizacional da empresa, né, ele pode ocorrer para encontrar uma solução e cumprir missões. Exemplo, aumentar vendas, encontrar soluções para um defeito encontrado, né, após a venda. Então, qual que é a ideia desses sistemas colaborativos, né? Eles têm natureza mutável, né? Ou seja, eles podem ser atualizados, eles têm crescimento do trabalho profissional, organização mutável da empresa, escopo mutável, ênfase na inovação, cultura mutável do trabalho e dos negócios. Então, são sistemas bem dinâmicos que a gente tem aí para esses sistemas colaborativos, né? Que podem estar também dentro do ERP. Necessita de maior integração, agregação de valor à atividade via integração, chats, e-mails, apresentações, crescimento de empregos de interação, exemplo, célula de produção. Então, a gente tem crescimento de empregos profissionais no setor de serviços, demandam informações sólidas, compartilhamento de informações e opiniões. O problema deve ser solucionado por pessoas especializadas, né? Projetos novos, produtos novos, sistemas de apoio à decisão, né? Em relação a esses sistemas colaborativos. Então, em relação a essa organização mutável, a gente, na era industrial, modelo hierárquico, né? Atualmente eu trabalho em equipe com uma autonomia nas decisões. O papel do gerente sênior é a avaliação dos resultados. O conhecimento especializado distribuído nas organizações facilita, então, essa tomada de decisões. Eu quero chegar nos exemplos aqui. A presença de empresas globais, então, a gente tem muitos sistemas colaborativos, mudança na forma de trabalho, projeto, produção, marketing, distribuição e serviços, expertise em diferentes partes do mundo. Então, a gente tem muitas empresas globalizadas que acabam tendo esse compartilhamento de tecnologia, né?
tem algumas empresas, inclusive, que tem projetos muito parecidos, né? O pessoal aí que trabalha na parte automotiva vai conseguir dar uns bons exemplos aí dessa questão de compartilhamento de tecnologia, né? Eu sei que Volkswagen e Audi, os projetos são muito parecidos, né? E tem algumas empresas aí que compartilham tecnologia em relação a câmbios, etc. Alguém consegue dar um exemplo nesse sentido? Alguém que trabalha aí na região de Joinville, aí tem bastante empresas montadoras, né? Por exemplo, a Land Rover é a mesma plataforma da Jaguar, né? Em algumas caminhonetes. Câmbio, etc. Ninguém trabalha com automotivo aí, pessoal? Eu acho que não. Não, ninguém respondeu, então acredito que não. Bom, então a gente tem essa questão de compartilhamento de tecnologia, né, entre diversas empresas de segmentos semelhantes, né? Os sistemas colaborativos também têm ênfase na inovação. As inovações vêm de indícios, porém, com colaboração entre parceiros e colegas, a inovação é um processo social em grupo, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Então, cultura mutável do trabalho dos negócios, a colaboração reforça a ideia de que as equipes especializadas em diferentes áreas produzem melhores resultados de forma mais rápida do que indivíduos que trabalham individualmente, né? Então, trabalho em equipe. Principais benefícios: maior produtividade, qualidade, inovação, atendimento ao cliente e melhor desempenho financeiro, né? Com esses sistemas colaborativos. Então, qualidade na colaboração, então, melhor desempenho na empresa. Então, exemplo de aplicações, né, de sistemas colaborativos: e-mails e mensagens instantâneas, escrita colaborativa, agendamento de compromissos, compartilhamento de arquivos, conferência por áudio, conferência por vídeo, compartilhamento de documentos, webinars para grandes audiências. Então, é o que a gente está fazendo hoje, né? Inclusive, a turma criou um WhatsApp, né? Eu acredito que a maioria deve ter acesso. Para quê? Para que a gente possa fazer essa colaboração, né? Ou seja, essa troca colaborativa. Quando alguém conhece alguma coisa ou tem algum documento, assim como o nosso chat aqui, que hoje foi muito ajudado aqui pela Lara, né? E Amanda e Fernanda, em relação a essa troca de ideia, né, em relação aos exemplos que a gente utilizou hoje. Então, isso é um sistema colaborativo, né? Essa é a ideia do sistema colaborativo. Ele pode ser aqui a nossa conversa ou de forma institucional, dentro de uma empresa, né, através de uma política. Então, mensagens de e-mails, mensagens instantâneas, né? A gente tem muito WhatsApp sendo utilizado aí nos negócios hoje em dia. Principais ferramentas de comunicação: computadores, celulares, portáteis, né? Redes sociais, compartilhamento de interesses, ideias, serviços, networking profissional. Os Wix, aí a gente tem, pessoal, aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? A gente tem essa rede de compartilhamento de conhecimento, né? Eu sempre falo que o Wiki ele é legal para você aprender, não é bom para referência, né? Por quê? Porque alguém pode editar, né, os dados, qualquer um pode escrever, então tem que tomar esse cuidado. Mas ele é muito legal nesse sentido, né? Que é muito fácil você encontrar uma informação explicada através dos Wix, né, que a gente estava falando anteriormente. Então, são sites que facilitam ao usuário a contribuição e edição de conteúdo textual e gráficos, sem qualquer conhecimento técnico de programação. Então, eles são softwares, são sites simples, né? Um exemplo é a Wikipédia, né, o maior projeto de referência colaborativo, uma enciclopédia online, sem publicidade, colaboração de voluntários, organização sem fins lucrativos,
repositório de conhecimento empresarial não estruturado. Então, todo mundo pode chegar e escrever um pouco no Wikipedia, né? Ambientes virtuais em 3D online, habilitados por residentes, isso ainda não é uma realidade, né? Mas a gente pode ter isso adiante. A gente vê muito nos filmes, né? A questão de avatares e hologramas, né? Para realização de reuniões, por exemplo, né? Atividades colaborativas, reuniões online e sessões de treinamento. Plataforma multifuncional, então esses sistemas colaborativos têm suítes de produtos e softwares, trabalhos colaborativos em equipes que atuam em diferentes locais. Sistemas de videoconferência na internet, softwares de serviço, Google Apps, sistemas empresariais. Então, a gente tem algumas ferramentas, né? O Google, ele uma empresa que tem investido muito nesses sistemas colaborativos, né? Por quê? Porque você consegue compartilhar atividades, então você consegue compartilhar a questão de reuniões, fazer um hangout, né? Questão de documentos, tudo através das plataformas que eles utilizam, né? A Microsoft, através do sistema que a gente está usando, também tem investido nesse sentido, né? Então, essas ferramentas multifuncionais, por exemplo, o Lotus Notes é um groupware com recursos para compartilhamento de agendas, escrita e edição colaborativa, acesso compartilhado a banco de dados e reuniões eletrônicas. Assim, nesse sentido, eu gosto muito de utilizar as ferramentas do Google. Por exemplo, se você quer marcar uma reunião, algo do gênero, você consegue ter esse controle, né, pelo Google Agenda. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu, só para vocês verem como isso é verdade. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal consegue enxergar. Opa, ficou escuro aqui. Olha só que interessante, pessoal. Eu criei, vamos diminuir isso aqui que está muito grande. Eu criei na minha agenda para o semestre aqui, ó, né, as disciplinas. Qual que é a ideia disso, né? Porque, assim, quando eu tenho alguma reunião, eu consigo acrescentar a reunião ali, ó, e daí eu consigo controlar. Se todos estivessem em e-mail do Google, qual que seria a ideia legal, né, desse sistema colaborativo? Eu poderia incluir todos, né, convidá-los, e daí, de forma compartilhada, isso também apareceria no calendário de vocês, né? Neste caso, eu não fiz para as nossas aulas, né? Por quê? Porque a nossa plataforma é a Microsoft, não é a plataforma do Google, né? Então, aí eles não fecham direitinho, né? Porque tem uma questão de diferenças, né? Ali, elas não estão integradas ainda de forma bem legal. Mas, por exemplo, na Uniplac a gente utiliza, todo mundo usa e-mail Google, né? Está vinculado à plataforma Google, e daí com isso a gente consegue fazer esse compartilhamento. Assim como na Microsoft também, né, daria para fazer. Eu utilizo o Google porque eu gosto, é uma questão pessoal. Então, a gente tem esse compartilhamento de informações e utilização para reuniões, né? Então, vamos dar sequência aqui. Então, a gente tem ali alguns produtos da Microsoft, né, Office 365. Esse eu utilizo muito, porque muito legal, pessoal, para quem não tem ainda, a Udesc tem o Office 365, né? Ou seja, vocês podem ter o Office original nos computadores de vocês, só baixar ali pela Udesc, aí fica registrado o login de vocês ali, o usuário, etc, né? Muito legal para utilizar, porque é original. E daí você consegue ter toda a funcionalidade do software original, inclusive para digitação de texto, né? Isso é muito legal.
para você ganhar tempo. Deixa eu mostrar aqui. Então, se vocês quiserem, ó, assinaturas verdes, assinaturas... Deixa eu compartilhar para vocês, só para vocês verem que vocês têm acesso a isso de forma gratuita aí. É só vocês fazer a conta de vocês. Vamos lá, minha conta aqui. Ó, pessoal, então, aqui não aparece nenhum dado meu, mas, opa, aparece uma questão de usuário ali. A gente tem acesso ao Office 365 na UDESC, né? Então, existem vários programas que você pode estar utilizando aqui, né? A gente tem vários programas legais aqui, Power BI, por exemplo, né? Microsoft Forms, tudo isso de forma educacional, né? Para estudantes. Então, dá para vocês ter acesso a essa estrutura, né? Para vocês utilizarem, né, o sistema aí. Vamos lá. Eu só não posso, eu tenho que tomar cuidado com as informações aqui. Permissões, aplicativos com acesso, tá, beleza. Ó, então aqui tem os aplicativos que eu tenho acesso, deixa eu mostrar isso também, dá para mostrar legal. Só para vocês verem, porque vocês podem utilizar isso de forma gratuita e talvez vocês não tenham ainda, né? Ó, esses aqui são os que eu utilizo, tá? Aqui a gente tem o Office, né? Que daí tem o Teams, o Word, o Excel, o PowerPoint, Notes, Skype e o Drive, né? Dá para instalar em vários idiomas. Eu instalei em inglês o meu, né? Você pode baixar e instalar o software original aqui, você tendo esse acesso aí com o ID da UDESC. Então, uma coisa bem legal aí, pessoal, para você estar indo atrás aí para utilizar, porque realmente é bem interessante, né, você ter esse software original, né, e bem atualizado. Então, vamos dar sequência aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui essas multiplataformas, né? Então, a gente está falando aqui do Microsoft, aí a gente tem integração com Office e servidores do Microsoft, compartilhamento de arquivos, colaboração em projetos que utilizam documentos Office, em Office. Então, a gente consegue fazer, vamos dizer assim, criar um documento compartilhado. Isso é muito legal para a gente escrever trabalhos, né, acadêmicos, por exemplo, né? Tem os sistemas intranet e extranet, sistemas que permitem integração de dados de clientes, fornecedores e processos, são sites internos de empresas, acesso somente aos colaboradores da empresa, né, se for o caso. Então, intranet é somente na empresa, extranet seria clientes e fornecedores, né, e a internet é o total, né, que pega todo mundo. Então, intranet é uma rede interna da empresa, estrita ao local físico, usa uma estrutura da internet, né? Ela pode usar uma estrutura da internet, né? Se você utilizar um VPN, por exemplo, né? A comunicação interna por meio faltou o resto, né? A comunicação interna por meio de computadores, né? Extranet, acesso a computadores que estão fora do domínio da intranet. Sites colaborativos com acesso a fornecedores e vendedores. Né? E, por fim, a internet, que todo o público tem acesso a essas informações. Né? Então, a gente tem esses três níveis também de internet, né? Internet, intranet e extranet. Como escolher uma ferramenta de colaboração apropriada para a sua empresa? Esse é um desafio, né? Então, matriz de colaboração, tempo, espaço, local
integração das empresas, né? Matrizes de colaboração tempo e espaço, a gente tem as tecnologias de colaboração, podem ser classificadas em termos de suporte, né? Ou seja, bom, para resumir isso, aquelas questões, né, que a gente falou do que realmente tu precisa, né? Então, integração face a face, tarefas contínuas, interações remotas, comunicação, coordenação. Então, a gente tem aí os principais, né, as principais ferramentas. Quais são os desafios da colaboração enfrentados pela empresa em termos de tempo e espaço, né? Então, a questão de gestão de estoque, por exemplo, né, a questão de tempo de produção, tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, através desses sistemas podem ser avaliados, onde sua empresa enfrenta desafios, né? Você tentar encontrar os gargalos da empresa e da produção. Exatamente quais os tipos de soluções são disponíveis para a sua empresa. Analisar cada produto em termos de custo-benefício para a empresa, etc., né? Sistemas de informação. Identificar riscos da empresa, vulnerabilidades, buscar ajuda para os usuários, fazer uma seleção de possíveis ferramentas para solicitar os fornecedores. Bom, é isso, pessoal, e com isso a gente fecha a nossa apresentação de hoje. Olha só, o nosso próximo assunto, que pela sequência lógica da disciplina seria hardware, software, né, e administração de recursos de hardware e software, que foi um assunto que a gente já falou, né, a gente já tratou desse assunto, então agora fechamos essa parte de sistemas colaborativos, né, e sistemas, né, de forma geral, na verdade, ERP e tudo mais. Então, na próxima semana, a gente pode falar, então, sobre Business Intelligence, que é um assunto bem legal, né? Dá para fazer dá para ter uma discussão bem interessante, porque, assim como a gente mostrou hoje, os ERPs, eles já começam a ter essa integração com o IoT, né, com esses equipamentos que estão conectados à internet e geram informações, né, para a internet, para que você tenha um acesso de qualquer lugar, e daí você tem a indústria 4.0, que é exatamente isso, né, essa conectividade da tua produção com tudo, né, com o teu cliente, com a tua gestão. Então, essa é a ideia da discussão da próxima aula. Tá certo, pessoal? Então, hoje a gente encerra por aqui. Eu percebi, para a gente fechar, né, a gente ainda tem alguns minutinhos ali, alguns já comentaram sobre as equipes, né? Muitos, na verdade, hoje muitos comentaram sobre as equipes. Eu vou responder alguns agora, né, ainda não respondi todos. Mas, assim, basicamente ali o pessoal ainda não apresentou qual vai ser o tema pesquisado. Não tem problema, vocês têm aí 15 dias para procurar um tema legal, uma proposta de aplicação, montar uma ideia legal para que a gente possa discutir nas nossas 2 últimas semanas. O importante é fechar as equipes, né, para que vocês alinhem o tema. Então, e é isso que o pessoal está colocando ali no grupo, né? Ali no fórum, né? Então, ó, a gente já tem equipe, vamos lá, Fernanda, Júlia, Wellington e Celso, já temos a equipe da Aline, Daniel e Vanessa, Amanda, Ana, Enzo, Juliana, Giovana e Matheus, Emanuele, Lara e Letícia, Alessandro, Maria, Rafaela e Vinícius. Bom, a gente já tem quase todos aí dentro de equipes, né? Se alguém tiver alguma dificuldade em conseguir encontrar uma equipe ou tiver com uma equipe um pouco maior, converse comigo que daí a gente alinha bem certinho para acertar essa questão das equipes e fechar a apresentação. Então, na próxima semana, além de a gente falar sobre Business Intelligence, a gente vai conversar para ver se vocês já tiveram um alinhamento melhor sobre as equipes para o nosso seminário, até para a gente poder planejar quem vai apresentar na terça e quem vai apresentar na quarta. Certinho, pessoal?
Então, eu acho que é isso da minha parte por hoje. A gente fecha o assunto. Agradeço aí a presença, a contribuição de vocês, né, nessa aula. E ficamos por aqui essa semana. Nessa semana, como a gente teve 2 aulas bem extensas, a gente não vai ter uma atividade extra. A atividade extra para vocês vai ser darem início, então, né, nessa pesquisa sobre o seminário 2, né, o nosso último seminário da disciplina, para fechar a disciplina. Em termos de conteúdo, a gente está atendendo bem, né? Percebam que a gente já fechou essas brechas que a gente tinha em relação ao andamento da disciplina, então tá tudo certo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, Emanuele. Matheus, valeu. Maria, tchau, tchau. Vanessa, tchau. Patrick também, Amanda. Obrigado, Amanda, pela contribuição. Foi bem legal a sua contribuição hoje. Lincoln, Fernanda também, muito obrigado. Então tá certo, pessoal. Então, tchau, tchau. E até semana que vem.